Muito bom dia para você. Hoje é dia 9 de junho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro de Tobias. Naqueles dias, Ana estava sentada, observando atentamente o caminho por onde devia chegar seu filho. Percebeu que ele se aproximava e disse ao pai: Teu filho está chegando, e com ele um homem que o acompanhou. Antes que Tobias se aproximasse do pai, Rafael lhe disse: Estou certo de que seus olhos se abrirão. Aplique-lhe nos olhos o fel do peixe. O remédio fará com que as manchas brancas se contraiam e se desprendam de seus olhos. Teu pai vai recuperar a vista e enxergará a luz. Ana correu, atirou ao pescoço do filho e disse: Voltei a ver-te, meu filho. Agora posso morrer. E chorou. Tobit levantou-se e, tropeçando, atravessou a porta do pátio. Tobias foi ao seu encontro, tendo na mão o fel do peixe. Soprou-lhe nos olhos e, segurando-o, disse: Confiança, pai. Derramou o remédio e esfregou. Depois, com ambas as mãos, tirou-lhe as películas do canto dos olhos. Então Tobit caiu ao pescoço, chorando e dizendo: Eu te vejo, meu filho, luz de meus olhos. E acrescentou: Bendito seja Deus, bendito seja o seu grande nome, bendito sejam todos os seus santos anjos, por todos os séculos. Porque se ele me castigou, agora vejo meu filho Tobias. A seguir, Tobit entrou com Ana em sua casa, louvando e bendizendo a Deus em sua alta voz, por tudo que ele lhe tinha acontecido. E Tobias contou ao pai como tinha sido boa a viagem deles, por obra do Senhor Deus, como havia trazido dinheiro e como se tinha casado com Sara, filha de Raguel. Aliás, ela já estava se aproximando nas portas de Nínive. Tobit e Ana alegraram-se muito e saíram ao encontro da nora às portas da cidade. Vendo-o andar passos largos e com toda firmeza, sem que ninguém os conduzisse pela mão, os ninivitas se admiraram. E diante deles, Tobit louvava e bendizia a Deus em alta voz, por ter sido misericordioso para com ele e por ter-lhe aberto os olhos. E aproximando-se de Sara, mulher de seu filho, Tobias, abençoou-a e disse: Bem-vinda sejas, minha filha, e bendito seja o teu nome, filha, que te trouxe para junto de nós. Abençoado seja o teu pai, abençoado meu filho Tobias, e abençoado sejas tu, minha filha. Entra em tua casa com saúde, a ti bênção e alegria. Entra, minha filha. E naquele dia foi grande o contentamento entre todos os judeus que se encontravam em Nínive. Meus irmãos, e no devocional da quarta-feira, a gente começou sobre o livro de Tobias e a gente na quinta-feira fez uma pausa que foi falamos sobre a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, e hoje nós retomamos a palavra retorna e nesse meio período, após Ana ter mulher de Tobit ter dito, de que adiantava as esmolas, por ter posto sobre a angústia dele, então ele chama seu filho, acreditando que seria atendido na sua oração feita a Deus e que ele morreria. Ele chama seu filho, lhe dá uns conselhos para a vida e manda que ele parta para poder resgatar um dinheiro que ele tinha para receber. E aí, não querendo que, como o filho não sabia o caminho, ele pede que arrume um companheiro que lhe mostre o caminho. E em tudo isso já tinha tido a providência de Deus, que envia Rafael, o anjo Rafael, para ajudá-lo nessa viagem. E ele se apresenta exatamente como aquele que sabia o caminho e que faria tudo o que era necessário para que Tobias pudesse chegar ao local, quando na verdade já havia ali um propósito de Deus. E aqui nós vemos que durante esse propósito eles fizeram a viagem, tudo deu certo, um peixe tentou atacar Tobias, mas na verdade aquele peixe o anjo mandou que ele retirasse o fígado, o coração e o fel, e cada um tinha um propósito, uma tarefa que seria cumprida por meio desses órgãos do peixe. E Tobias obedeceu, e no meio do caminho ele conheceu a Sara, que também tinha feito a mesma oração, pedindo a Deus que a levasse, que ela morresse mediante a sua angústia. E a palavra diz lá no nosso devocional de quarta que Deus ouviu essa oração. E aqui nós vimos já o retorno deles. E diante de todo o propósito de Deus, diante de toda aquela situação de aflição na qual Tobit se encontrava, ele continuou confiando nos planos do Senhor e crendo que Deus faria aquilo que ele havia pedido. Mas Deus, na verdade, ele já tinha os propósitos para toda aquela situação e ele faria muito melhor do que aquilo que Tobit havia pedido. E então, durante esse percurso, entremeando o caminho dos dois ali, Tobias acabou pedindo a mão de Sara em casamento à sua mãe, a Raguel,
né, e a sua mãe Edna. E veja bem que o anjo que manda que ele faça isso, mas ele fala, anjo, acho melhor não, ela já teve 7 maridos e dizem que o demônio matou eles antes na noite de núpcias, então eu tenho medo que aconteça a mesma coisa, mas o anjo diz confiança. E aí então a gente vê que ele se casa com Sara, e quando eles voltam para casa, o fel do peixe que havia tentado engolir Tobias, ele é usado para poder curar Tobit. E a partir dali eles começam a louvar e bendizer ao Senhor, porque aquilo que os homens não conseguiram fazer, porque Tobit já havia procurado vários médicos, não foi possível. Às vezes a gente reclama do que Deus faz nas nossas vidas. A gente pede uma coisa e fala, mas Senhor, não foi isso que eu pedi. É porque Deus tem os seus propósitos. E Ele usa das situações as quais Ele não designou, mas que tem a permissão dEle, para que Ele possa curar os seus de dentro para fora e também aqueles que estão ao redor por meio do testemunho. A tribulação na vida daqueles que confiam no Senhor, ela não é só uma tribulação por acaso. Quando ela está, a pessoa que passa pela tribulação, ela vive fundamentada na fé, não perdendo a sua confiança no Senhor, ela tem as curas que o Senhor vai fazendo e também toca aqueles que estão ao redor por meio do testemunho daquela pessoa. Talvez na sua casa tenha se abatido a enfermidade, tenha se abatido o luto, tenha se abatido diversas situações, como se abateu sobre Tobit. E a gente talvez não encontre motivo de por que tanta coisa, mas Deus tem os seus propósitos. E assim como Tobit não renegou o Senhor seu Deus, ele pediu sim, no seu momento de angústia, que Deus o levasse, que Deus permitisse que ele descansasse, que ele partisse, que ele saísse daquele tormento. Mas Deus fez muito mais do que Tobit pediu. Assim Deus também fará na sua vida, meu irmão. Confia, creia, espera, acalma a sua alma e saiba que Ele é Deus. Confia que tudo já vai passar. E esse tudo não é o tudo do meu tempo, é o tudo do tempo de Deus. E é assim que nós precisamos seguir adiante, porque grandes propósitos tem o Senhor em favor daqueles que confiam e esperam nele. Que Deus te abençoe.